Bem, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso módulo de Relações Humanas e Liderança. Aqui nós vamos fazer uma aula introdutória. Nessa aula introdutória eu quero passar aqui para vocês qual é o programa e a bibliografia indicada pela Marinha. E depois nós vamos tecer alguns comentários aqui introdutórios sobre a disciplina para que fique todo o módulo aqui de fácil entendimento por todos vocês. Bem, pessoal, o programa indicado pela Marinha está aqui, ó, Relações Humanas e Liderança, Chefia e Liderança, Aspectos Fundamentais da Liderança, Estilos de Liderança, Seleção de Estilos de Liderança, Fatores da Liderança, Atributos de um Líder e Níveis de Liderança. E onde nós vamos estudar isso aqui? Na bibliografia indicada pela Marinha, que é o EMA 137, o capítulo 1 do EMA 137. Esse EMA 137, pessoal, é a doutrina de liderança da Marinha, é uma publicação da Marinha. Isso aqui vocês não precisam gravar para a prova, mas apenas a título de curiosidade, tá? O que significa EMA, pessoal? EMA significa Estado-Maior da Armada. O Estado-Maior da Armada é um órgão de assessoramento do comandante da Marinha. Então essa publicação ela foi publicada, emitida pelo Estado-Maior da Armada, e o número dela é 137, por isso EMA 137. Agora, pessoal, nós vamos bater um papo aqui sobre a disciplina de liderança. Aqui eu vou fazer analogia com vocês a um filme. Se vocês fossem assistir a um filme, vocês não gostariam que eu contasse o final do filme, nem os acontecimentos do meio do filme, senão perderia a graça. Mas aqui eu vou fazer justamente o contrário. Aqui nós vamos comparar aqui o estudo do módulo aqui de liderança, de relações humanas e liderança, a um filme. Só que nessa aula introdutória, eu já vou contar para vocês aqui os acontecimentos do meio do filme. Por quê? Contando esses acontecimentos do meio do filme, isso vai permitir que, ao assistirem ao filme, ou seja, ao assistirem aqui todas as aulas do módulo, vocês consigam concatenar perfeitamente as ideias e vocês vão entender muito melhor essa disciplina, pessoal. Então, primeiro vamos entender aqui do que se trata essa disciplina. Vamos bater um papo aqui primeiramente. Veja bem, nós já vimos nos módulos de Constituição Federal, nos módulos no módulo de Estatuto dos Militares, que as Forças Armadas têm como base institucional, como bases institucionais, a hierarquia e a disciplina. Nós já vimos o que significa hierarquia. Então a hierarquia, ela pressupõe o quê? Pressupõe que sempre tem pessoas mandando em pessoas, né? Uma relação aí hierarquizada. Ou seja, se temos pessoas mandando em pessoas, nós temos aqui aí um relacionamento humano, há uma relação de pessoas. Por isso que esse termo relações humanas entra dentro da nossa disciplina, relações humanas e liderança. Daqui a pouquinho nós chegaremos aí na liderança, pessoal. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é o seguinte: o que é ser chefe, pessoal? Ser chefe, a gente precisa saber que é diferente de ser líder. Por quê? Chefia é diferente de liderança. Ser chefe advém exclusivamente dessa relação hierarquizada. Então, quem é chefe, pessoal? Chefe é aquele que é colocado ali para ser chefe. Então, vejam bem aqui, dentro das Forças Armadas, se uma pessoa é superior hierárquica a outra, possui um posto com superioridade hierárquica, ou uma graduação com superioridade hierárquica, ou exerce uma função que tenha vários subordinados ali, essa pessoa vai ser chefe. Então, chefe não tem jeitos, a relação de chefe ela é impositiva. Querendo ou não, aquela pessoa vai ser o meu chefe. Então, chefia advém de quê? Dessa autoridade que uma pessoa tem sobre a outra, em virtude do seu posto, da sua graduação ou da responsabilidade atribuída à função. Então, chefia é o poder de mando. Agora, observem bem uma coisa, pessoal.
Para que esse chefe seja efetivamente um líder, vai precisar que os seus subordinados o obedeçam. Então existe uma diferença aí de chefia e liderança. A liderança é o quê? É a capacidade que esse chefe pode ter ou não de influenciar os seus subordinados para que os seus subordinados o obedeçam. Então existe uma distinção clara entre chefia e liderança, que vocês precisam saber. Ser chefe advém única e exclusivamente da posição hierárquica da pessoa. Agora, ser líder não. Ser líder vai depender da capacidade que a pessoa tem, que esse chefe tem, de influenciar os seus subordinados. A partir do momento que o chefe ele consegue influenciar os seus subordinados para realizarem as suas tarefas, para que esses subordinados o obedeçam, então nós vamos ter aí uma relação de líder e liderados. Então essa é a grande distinção de chefia e liderança. Vamos continuar vendo aqui. Para que essa relação de chefia seja proveitosa para a Marinha, fazendo a instituição atingir os seus objetivos, faz-se necessário que o chefe tenha observem que eu coloquei aqui dentro de um retângulo aqui, ó, a capacidade de influenciar. Gravem bem essa palavrinha. Aqui é apenas um bate-papo. O que for importante para vocês gravarem nesse bate-papo, eu vou falar para vocês. Então grave bem essa palavrinha aqui, influenciar. A capacidade de influenciar seus subordinados para que estes o obedeçam, realizando suas determinações de forma voluntária. Então gravem bem essa outra palavrinha, voluntária. São as duas palavras-chave para a gente entender o conceito de liderança. Porque liderança nada mais é do que a capacidade de influenciar subordinados para que subordinados realizem as tarefas de forma voluntária. E o que significa aqui de forma voluntária, pessoal? Significa o seguinte: o subordinado ele compreende o desejo, aquela ordem emanada do chefe, ele atende esse desejo como se fosse o desejo dele mesmo. Então ele assume aquele desejo para ele. Isso que é fazer as coisas de forma voluntária. Então observem que essa capacidade de influenciar seus subordinados para que estes o obedeçam, realizando suas determinações de forma voluntária, nada mais é do que o conceito de liderança. Nessa aula vocês não precisam decorar nada. Aqui é um bate-papo, então a gente está vendo a diferença de chefia e liderança. Na próxima aula, nós vamos tecer mais comentários sobre isso, e como eu falei para vocês, aqui eu estou contando apenas o quê? O meio do filme para vocês. Na hora que vocês começarem a assistir o filme, a assistir às aulas aqui do módulo de liderança, vocês vão entender perfeitamente tudo. Então aqui eu já tenho o conceito de liderança, pessoal. Por isso que nós temos o nome da nossa disciplina, Relações Humanas e Liderança, pessoal. E o que é importante para a Marinha? Por que nós estudamos liderança? Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu entrei para o Colégio Naval com 15 anos, segui a carreira militar até ser transferido para a reserva remunerada aos 45 anos de idade. Então veja bem uma coisa, pessoal. No Colégio Naval eu estudei liderança, na Escola Naval eu estudei liderança, em todos os cursos de carreira eu estudei liderança, no curso de Estado Maior para oficiais superiores eu estudei liderança. Eu estou falando isso para que vocês vejam a importância da liderança para a Marinha. Não só para a Marinha, aqui nós estamos no contexto da Marinha. Mas a importância da liderança, é importante que vocês vejam aqui esse espectro aqui macro para qualquer organização. Por quê? Todas as organizações, sejam organizações empresariais da área privada, sejam outras forças armadas, elas sempre vão ter o quê? Uma relação de hierarquia, alguém mandando em alguém. Mas para que esse alguém obedeça,
esse que manda precisa efetivamente exercer a liderança, ou seja, ter a capacidade de influenciar esse outro para que o outro faça as coisas de forma voluntária. O grande sucesso, o êxito de uma organização está justamente na capacidade de liderança. Por isso que na Marinha nós estudamos tanto aqui a liderança. Então, o que é importante para a Marinha? Que todo aquele investido de uma autoridade sobre outro, ou seja, que tem uma função de chefia, ou por ser um superior hierárquico, ou além de ser chefe, seja um líder pessoal. Aqui, ó, que todo aquele investido de uma autoridade sobre outro, além, risquem aqui esse ou que saiu a mais aqui, além de ser chefe, seja um líder capaz de inspirar e influenciar seus subordinados, surgindo então uma relação de quê? De líder e liderados. Porque essa relação de líder e liderados é que vai fazer com que uma organização tenha êxito. Somente a relação de chefia e subordinados não faz com que uma organização tenha êxito, porque é necessário, como eu falei para vocês, que esse subordinado aqui, ele exerça todas as ordens emanadas do chefe de forma voluntária. Então, por isso que a liderança é tão importante, pessoal. E aqui, quais são as fases do nosso estudo? O que nós vamos estudar aqui? Exatamente toda a bibliografia indicada, todo o conteúdo programático. Vamos entender isso aqui. Vamos entender aqui o meio do filme, para que vocês entendam perfeitamente o nosso estudo. Primeira coisa que nós vamos estudar é chefia e liderança. Praticamente eu já falei para vocês qual é a diferença de chefia e de liderança. Ser chefe advém apenas o quê? De uma relação hierárquica. Alguém é colocado ali naquela função de chefe, então ele é chefe. Agora, se ele vai ser líder, se ele vai exercer a liderança, se ele vai ter a capacidade de influenciar os seus subordinados, isso é uma outra coisa. Para a Marinha, o ideal é que todo chefe seja um líder, porque isso que vai fazer com que a organização tenha êxito. Aspectos fundamentais da liderança. Aqui, pessoal, quais são os aspectos fundamentais da liderança? Se vocês já quiserem gravar isso aqui, vocês podem gravar. Há perguntas na prova de RM2 exatamente assim. Quais são os aspectos fundamentais da liderança? E a resposta é: aspectos filosóficos, psicológicos e sociológicos. Isso cai muito na prova. Eu vou explicar já para vocês o que são esses aspectos aqui fundamentais da liderança. Eu coloquei um processo mnemônico aqui, ó, prefiro ficar sozinho. Prefiro P aqui de psicológico, ficar o FI de filosófico e sozinho SO de sociológico. Apenas para vocês gravarem aqui de uma vez esses aspectos fundamentais da liderança. Aspectos filosóficos, psicológicos e sociológicos. Bem, pessoal, contando aqui o meio do filme para vocês. O que são esses aspectos aqui? Veja bem, pessoal, tanto a filosofia como a psicologia e a sociologia, elas têm como objeto de estudo o ser humano. O ser humano ele está dentro aqui como objeto de estudo da filosofia, da psicologia e da sociologia. Então vejam bem, no atual estágio de desenvolvimento dessas ciências, elas estudaram inúmeras coisas e chegaram a algumas conclusões. Todas essas conclusões que essas ciências chegaram, que são úteis aqui para a liderança, são os aspectos fundamentais da liderança. Ou seja, aspectos filosóficos são conclusões da filosofia, do estudo dos filósofos, tá? Que são úteis para a liderança. Os aspectos psicológicos são conclusões da psicologia que são úteis para a liderança. E aspectos sociológicos são conclusões obtidas da sociologia que são úteis para a liderança. Isso que são aspectos fundamentais da liderança e que nós vamos ver aqui separadamente.
Estilos de liderança. O que é isso, pessoal? Estilos de liderança nada mais é do que tipos de liderança. Ou seja, o líder aqui ele pode adotar vários estilos, vários tipos de liderança. Como assim, pessoal? Vou tecer apenas o exemplo de 2 aqui para não esgotar o assunto. Um líder ele pode ser um líder autoritário, ou seja, centralizador. Ele centraliza tudo nele e não ouve seus subordinados. Então ele age assim, bem, quem manda aqui sou eu, pronto, você tem que obedecer. Porém, aquele subordinado, ele reconhece essa autoridade do líder, para o líder fazer isso. E ele vai e obedece. Então nós temos aí uma liderança autocrática ou centralizadora. Mas o líder também pode ser aquele líder que ele ouve seus subordinados, ele pede sugestões. Então nós já vamos ter um outro tipo de líder, que é o líder democrático. Eu citei apenas 2 exemplos para que você possa entender o que são estilos de liderança, ou seja, são estilos que o líder pode adotar ao liderar um grupo. Seleção de estilos de liderança. O que é isso aqui? Como o líder vai fazer para selecionar o estilo de liderança que ele vai usar? A nossa própria publicação, eu já vou falar para vocês aqui o final do filme. Aqui nós vamos descobrir que a liderança possui uma abordagem situacional. O que significa abordagem situacional? Que o líder ele vai ter que estudar a situação que ele se encontra naquele momento e, de acordo com aquela situação, ele vai escolher o estilo de liderança que ele vai usar. Então não existe uma fórmula pronta aqui. Bem, se tiver acontecendo isso, você vai usar esse tipo de liderança. Se tiver acontecendo isso, você vai usar esse tipo de liderança. Não tem uma fórmula pronta. Aqui nós temos uma abordagem situacional. Dependendo da situação, o líder tem que estudar todas as características ali daquela situação e, depois desse estudo daquelas características da situação em que ele se encontra, é que ele vai adotar ali os seus estilos de liderança. Fatores da liderança, pessoal. O que são os fatores de liderança? Vamos fazer uma analogia aqui com uma conta de multiplicação. Todos já ouvimos aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. O que é isso aqui, pessoal? Eu tenho uma multiplicação, 3 vezes 2 vezes 5. Então, 3 vezes 2 vezes 5 são os fatores de uma multiplicação. Dependendo do valor desses fatores, eu vou ter um produto, um resultado. Então, fatores da liderança nada mais é do que o quê, pessoal? São esses elementos ali que vão influenciar no resultado da liderança. Então, o líder, os liderados, a situação em que eles se encontram, ou seja, o contexto em que eles se encontram e a comunicação estabelecida entre líder e liderados são os fatores da liderança. Podem gravar isso aqui também, porque isso aqui é questão certa na prova. Quais são os fatores da liderança? O líder, os liderados, a situação e a comunicação. A depender desses fatores aqui, nós teremos ali uma liderança satisfatória ou não. Obviamente que nós vamos estudar isso aqui também numa aula separada. Atributos de um líder, ou seja, são características que um líder deve possuir para exercer uma liderança aqui eficiente e eficaz, pessoal. Esses atributos de um líder, todos eles passam por um atributo que é chave, que é a capacidade de influenciar os seus subordinados. E níveis de liderança, pessoal, que vem a ser isso aqui, níveis de liderança que nós também vamos estudar. Primeira observação é não confundir com estilo de liderança. A nossa prova da Marinha coloca assim, ela coloca o comando da questão e coloca assim, qual o estilo de liderança a que se refere o texto acima?
E, na resposta, ela coloca o quê? Além de estilos de liderança, níveis de liderança. Então, nós precisamos prestar atenção no comando da questão, se ela está pedindo estilo de liderança ou nível de liderança. E o que vem a ser aqui, nível de liderança, pessoal. Quais são os níveis? Liderança direta, liderança organizacional e liderança estratégica. O que significa isso? Isso aqui significa de onde é exercida a liderança dentro da organização. Como assim? Vou explicar aqui para vocês. Os estudos de administração, da ciência da administração, observem aqui o lado esquerdo. Eles definiram que uma organização ela é dividida assim, ó. Nós temos ali os níveis funcionais de uma organização, ou níveis organizacionais. Então, nós temos o nível estratégico. Nesse nível estratégico, vamos comparar isso aqui com uma fábrica, para que vocês possam entender perfeitamente. Nós temos ali o presidente e os diretores da fábrica. Então, eles estão ali na cúpula da organização. Nós temos o nível tático, onde estão ali os gerentes, então eles estão ali no meio da organização. E nós temos lá o nível operacional da fábrica, onde estão os operários. Gravem lá, operacional, operários. E os supervisores diretos ali dos operários. Então vejam bem, pessoal, para cada nível de uma organização, nós temos um nível de liderança correspondente. Então, olha só, no nível estratégico, nós temos a liderança estratégica. Então, a liderança estratégica é aquela exercida por quem está na cúpula da empresa. A liderança organizacional é aquela exercida por quem está ali no meio da empresa, no nível tático da empresa. E a liderança direta é aquela exercida por quem está lá no nível operacional. Por exemplo, um supervisor de uma linha de montagem. Ele está ali face a face, tendo um contato direto com os operários da linha de montagem. Então ele exerce uma liderança direta. Observe que quanto mais eu vou subindo aqui, nos níveis de liderança, menos contato esses líderes que estão exercendo a liderança vão ter com a grande massa, que realmente ali com a grande massa de operários, se eu estiver falando de uma empresa, ou seja, com a grande massa que executa as tarefas. Então isso aqui são os níveis de liderança, ou seja, de onde aquela liderança é exercida. Então nós temos diferenças aqui na liderança estratégica, na liderança organizacional e na liderança direta, que nós vamos ver futuramente na aula de níveis de liderança. E assim nós esgotamos todo o assunto de liderança. Então, por essa aula aqui, você já teve uma noção geral do que nós vamos estudar em liderança e agora vai ficar muito mais fácil para que vocês entendam. Isso aqui a gente precisa saber na ponta da língua, pessoal. Então, eu já deixei aqui, em que pese aqui, nós vamos ver isso aqui ainda depois, pessoal. Eu coloquei aqui embaixo, olha só. TOD, com 2 Os. Então, olha só, o que significa isso aqui? Isso aqui é uma maneira para você decorar isso aqui facilmente na hora da sua prova. Estratégico, liderança estratégica. Então, no nível estratégico da organização, eu tenho a liderança estratégica. Por isso, No nível tático, eu tenho a liderança organizacional. Por isso, TO aqui. E no nível operacional, eu tenho a liderança direta. Operacional direta. Então, grave isso aqui. EETOD ou EETUD, como for melhor para vocês. Mas gravem isso porque isso é importantíssimo em matéria de prova. Agora, na próxima aula, pessoal, que é a aula 2, aí sim nós vamos ver agora o primeiro tópico do estudo, que é chefia e liderança. Depois nós vamos ver o segundo tópico do estudo e assim sucessivamente, pessoal, passando por cada detalhe que eu expliquei aqui na introdução para vocês e por cada detalhe da nossa publicação aqui do EMA 137, pessoal, para que você consiga acertar
todas as questões da prova. E, ao longo aqui dos módulos, por exemplo, eu vou dar aqui chefia e liderança. Depois, assim que nós terminarmos o módulo, nós vamos resolver todas as questões que caíram desde que se iniciou o concurso para RM2 com relação a esse módulo de chefia e liderança, de todas as provas, seja para oficiais, seja para praças nível médio, para praças nível fundamental, para que você possa verificar que você conseguiria acertar perfeitamente as questões. Até a próxima aula, pessoal!